muito ouvido na cidade, e duas agressões ele faz aí. Uma agressão à Câmara de Vereadores, porque ele diz que ele manda aqui. Quem votou o reajuste do IPTU da planta de valores não foi o Escravinato. Quem votou foi cada um dos vereadores que aqui estão. E que deve se responsabilizar por este voto. Não deve se acovardar agora e se esconder atrás de uma culpa que o próprio Escravinato está jogando, tomando para si. Ele é autor, sim, do projeto. Agora, quem votou sim ou não para aumentar o IPTU, aumentar a planta de valores, com essa ou aquela justificativa, foram os vereadores. Está aqui o Sérgio Lopes, que na época que assumiu por um período a vereança e teve a coragem de fazer um voto contrário ao seu grupo. Então, cada um tem que se responsabilizar pelo seu voto. E aí o prefeito, na segunda agressão, diz o seguinte: eu vou falar com o dono da rádio. Meu caro colega vereador Zunin acabou de dizer, nós não vivemos numa cidade qualquer. Nós não vivemos num velho oeste, onde tem um xerife que manda. Nós vivemos num país que tem democracia e que se diz ter liberdade de imprensa. A imprensa está sendo podada, punida, agredida por um ditadorzinho que se acha no direito de entrar em contato com o dono da rádio e mandar me tirar um áudio que falava tranquilamente, livremente, legitimamente, democraticamente e constitucionalmente o nome de vereadores que devem assumir os seus votos. Eu quero falar dessa questão que aconteceu com o jornalista Batista Franco. Eu fico impressionado com isso, porque eu sou vereador faz 3 anos e pouco, e agora ficou explícito, ficou para toda a população ver. A gente acompanha nos bastidores todos os dias formas de ditadura, todos os dias. Quando eu entrei aqui e teve a primeira eleição de moradores de bairros, eleição de presidente de bairros, eu já senti ali o quanto que esse governo usa da ditadura. Pessoas pedindo para se desfiliar dos partidos de oposição para conseguir recursos. Isso é uma forma de ditadura. É uma forma explícita. Não foi na rádio, mas a gente acompanha isso todo dia. Nas escolas, a eleição de diretora mudou o jeito de fazer eleição para que, se não aparecesse determinada porcentagem de pais, ele colocava quem ele queria na direção das escolas. As placas de inauguração, está todo dia, está explícito em todas as inaugurações do prefeito, só coloca o nome de um deputado estadual daqui e não reconhece. Isso é para quê? Para botar lá na cabeça das criancinhas, lá desde o começo, de quem que dominava o município. Na Câmara de Vereadores, quer ditadura maior que acontece aqui? Venha pedido extraordinário como esse, que está vindo com 15 projetos aqui, podendo espernear os vereadores de oposição, falando que tem assuntos que precisam ser debatidos com mais tranquilidade, botar em assuntos como em pauta de ordinária, e ele vai fazer passar a bala abaixo. É uma prova de ditadura todos os dias aqui dentro. Quer ditadura maior que ficar reprovando o requerimento, pedindo informação? Cadê o trabalho dos vereadores? Se não podem exercer o trabalho deles, porque o prefeito se reúne na sexta-feira e fala, esse passa, esse não passa. E é assim que funciona, e é assim que meus colegas vereadores falam para nós aqui nos bastidores. Essa que é a verdade. Quero dizer que nesse momento, vereador João Martins, eu faço parte a convite da Rádio Iguaçu. Ser um comentarista, estou agora indo para o meu 4º ano e faço com muito amor e dedicação, porque sou um apaixonado ao esporte, comentários na Rádio Iguaçu, futebol profissional. E estava inclusive na presença do Batista. Estávamos em Curitiba para cobrirmos o jogo do Toledo, quando depois ficamos sabendo da participação do prefeito sobre a questão da vinheta do IPTU. Posso dizer a vocês que sou amigo do Batista. Visito a casa dele, ele visita a minha casa. Por inúmeras vezes dividimos o mesmo quarto de hotel, como aconteceu na quinta-feira para sexta-feira. Dividimos o mesmo carro nas nossas viagens. E nunca pedi ao Batista Franco que ele deixasse de divulgar a vinheta. Se eu conheço o doutor Avelino Campagnolo, pouco resolve seu prefeito disse no ar
pedir para tirar a vinheta. Pouco resolve se o prefeito pediu para o Batista não colocar mais. E aqui tem a liberdade para dizer que na viagem ele me dizia: olha, Rogério, vou dar uma trégua e vou tirar agora nesse mês de março e vou colocar nos últimos 10 dias que a lei permitir para o povo dar uma lembrada. E eu tenho certeza, eu imagino que não vai tirar, porque se tem uma coisa que o Batista não tem é medo, e se tem uma coisa que o doutor Avelino não precisa é de pressão. Agora, é muito melhor o prefeito falar ao vivo e a cores o que está pensando do que numa reunião fechada, porta fechada, fazer alguma proposta indecorosa para o jornalista e para o dono da rádio. Se ele fez a público, com o sentimento de prefeito dizendo que a responsabilidade era dele. E digo, vereador Paulo, é dele em partes, porque eu não me escondo atrás de José Carlos Schiavinato. Eu sou o dono do meu mandato e dou sustentação a ele. E quero deixar bem claro que se nessa casa eu estiver vereador a partir de 2013 e o cidadão Valmor Lodge, ou o cidadão José Carlos Poleto, ou o cidadão Beto Lunite, um desses três for o prefeito de Toledo, e eu aqui estiver, não vou fazer política demagoga, porque eu não consegui levantar os números, é uma falha desse vereador, mas vou fazer se hoje não der tempo para a próxima sessão. Março de 2008, março de 2012, quantos por cento subiu o IPTU? 46% que nós aprovamos, nobre ex-colega vereador Beto Lunite. Quantos por cento subiu o salário mínimo? Se ele subiu em média 8, 10% ao ano, ele subiu os mesmos 40%. E digo que se eu estiver vereador nesta casa e o próximo prefeito tiver uma proposta de que nos seus 4 anos o aumento do valor venal, o aumento da planta de valores for equivalente ao salário mínimo, conte com o meu voto. Trouxe aqui várias vezes as inundações frequentes, recorrentes e atuais nos postos de saúde. E agora, na última chuva, a novíssima escola Shirley Lorante. Uma escola que foi inaugurada em 2005. Bonita escola, mas que hoje tem 480 crianças que estudam lá, que atinge todos os bairros, mas que concentra-se mais nas crianças, obviamente, próximas do centro, que está nessas condições. A cada chuva, ocorre isso naquela escola. Então, é uma situação de denúncia que os pais fazem, que procuraram nosso mandato, e que no dia que estava ocorrendo esse alagamento da última chuva aqui em Toledo, pediram na quinta-feira, pelo amor de Deus, que alguém fosse lá para verificar as condições que estão essa escola novinha, escola construída com dinheiro público, a escola que o prefeito justifica o aumento da arrecadação de IPTU. Não é isso que ele dizia? Ele disse no áudio que ele proíbe a divulgação de nomes de vereadores, que ele vergonhosamente ataca a imprensa e ataca essa casa legislativa, porque assume para si uma culpa que é de todos os vereadores. Então são essas condições da escola Shirley Lorante. Uma mentira dita várias vezes torna-se uma verdade. Está aí a mentira de uma Toledo que investe bem os seus recursos, e não é só a escola Shirley Lorante. Postos de saúde, nós já demonstramos aqui, e outras escolas inclusive. Justifica-se sim o aumento do IPTU, que os vereadores agora fogem. Parabéns ao vereador Rogério Massi, que bate no peito e diz: eu sou dono do meu voto. Parabéns, parabéns a ele. Eu espero que ele forme conosco uma frente de combate a esse tipo de atitude ditatorial, e que nós possamos fazer com que aquela vinheta que já foi retirada, essa informação talvez ele não tenha, mas a vinheta já foi retirada. Imediatamente, assim que o prefeito disse: vou conversar com o Campanholo, retirar a vinheta.
O dinheiro do IPTU serve para isso aqui, publicações como essa, licitação para comprar, como a licitação de um pregão presencial número 56, divulgada dia 23 de fevereiro, que seleciona propostas visando a aquisição de mais uma escultura. Agora uma temática, uma escultura, uma sereia. Ele quer uma sereia, está aqui, está fazendo licitação para comprar uma sereia. Não basta os golfinhos, não basta os leões, que formam o triângulo perfeito da proteção da maçonaria. Não basta isso. Está aqui uma sereia, dia 23 de fevereiro, portanto recente, a abertura da licitação. É para isso que serve o aumento do IPTU. É para isso que ele quis aumentar o IPTU. Em algumas regiões, aproximadamente 400%, se a oposição não percebe, se a oposição não contrata um carro de som e vai para as vilas para chamar o povo, para lotar a Câmara. Não é isso, Friso? Apolinário, presidente do PT, não foi isso? Os partidos fizeram a contratação de um caminhão de som para chamar a população. Não fosse isso, teria aumentado em 400%. Por quê? Porque o modelo de administração pública implantado em Toledo é um modelo que aumenta a arrecadação direta. O que é arrecadação direta? Impostos e taxas de serviço. No último alagamento que deu em Toledo, e no último alagamento que deu em Toledo, inúmeras casas foram alugadas, porque inundadas, porque a tempestade realmente foi muito forte. Mas nobre vereador Rogério Massa falou de que o prefeito falou no limpo. E eu digo, democracia é o público. E quando você fala em público, quando você fala em democracia, você vai para uma eleição, você expõe ao público, a democracia é pública. E o prefeito falou ao público no rádio. Se alguns não gostaram, mas ele falou o que ele sentiu. Mas falou ao público, falou no rádio, falou no limpo, como disse o vereador Rogério. Muito melhor do que no passado, que nós vimos homens com dólares na cueca, dólares na mala, televisando para o Brasil inteiro, lá nos Correios, pegando pacotes de dinheiro. A lei de responsabilidade fiscal diz que de 4 em 4 anos o município precisa atualizar sua planta de valores, Beto Lunite. E os municípios que não atualizam têm uma estrelinha lá no retorno de seus impostos. O município não precisa porque não atualiza a sua planta de valores. Está na lei da responsabilidade fiscal, é de 4 em 4 anos. É difícil aumentar o imposto municipal? É difícil. Mas a legislação assim o diga. Nós temos hoje, por exemplo, diversos carnês de IPTU. Se você olhar o valor pelo qual ele está pagando imposto e olhar o valor de mercado, o valor de mercado está 2, 3 vezes acima do valor que está sendo pago o imposto. O imposto já é a palavra imposto. Ninguém gosta de pagar imposto porque não é imposto. Agora o IPTU deste ano, eu disse isso semana passada, ou retrasada dessa tribuna, e repito hoje. 36 mil carnês que o município tem, 16 mil pagaram à vista, não ficaram com as 11 prestações que lhe é colocada à disposição. 14 mil pagaram a primeira prestação. E 6 mil e pouco, estou falando em números redondos, são alguns carnês que não foram retirados, são lotes vazios. Às vezes são de pessoas que não moram aqui, que não vêm buscar. Nesses 6 mil está os isentos, que também é um número muito grande. Está os que pediram revisão, porque alguns acharam que o aumento foi demais, mas o porquê que tem que verificar? Que num ano tinha uma casa de 100 metros no lote e no outro ano foi construído mais 300 metros de construção. É claro que o imposto aumentou porque modificou a base de cálculo do cadastro. Vereador Paulo dos Santos, quando uma mãe
me disse do que aconteceu no Shirley Lorândia semana passada. E eu falei, você quer que eu fale? Ela falou, não, sabe como é que é? A professora, se alguém disser lá que isso aí saiu lá de dentro, a professora vai se ferrar. Vai se ferrar. Eu, a pedido desta mãe, não falei nada. Mas todo mundo sabe o que está acontecendo e faz tempo que chove ali dentro. Não dá para usar aquele orçamento do povo. Eu tive uma reunião lá, inclusive eu estava, acho que o Padre Inácio estava lá. Uma reunião daquela de orçamento, para fazer orçamento do povo para consertar a goteira de colégio. Aí também não dá, né, gente? Orçamento do povo para consertar a goteira de colégio, aí não dá. Nós estamos em Toledo, não estamos lá no Maranguape, lá é bem diferente. Vigilância sanitária, vereador Paulo dos Santos, em creche. A mim foi dito que existem creches que não passaram na vigilância sanitária. Eu vou fazer um pedido de informação para a semana que vem, pedindo para a vigilância sanitária me informar se todas as creches do município de Toledo têm aprovação da vigilância sanitária. Tomara, Beto, que todas tenham. E falando em creche, eu também não vou dar o nome da professora, mas é muito triste quando você chega numa creche para falar com uma atendente e que ela estava chorando, dizendo que jamais deveria ter falado e convidado o vereador Leoclides Bisoni. Ela me esperou para dizer o seguinte, quando eu te disser a hora, você fale o meu nome. Mas é muito 2012 mesmo, uma professora estar chorando, porque ela me convidou para visitar uma creche. 2012. Não dá. A professora disse assim, Bisoninho, tu não sabe o que eu passei por ter feito a desgraça de ter te convidado para vir visitar esta creche. Gente, não dá. Aí não. Tem tanta coisa boa acontecendo agora. Você vê a lágrima de uma professora atendente dizendo que não deveria jamais ter me convidado. Eu tirei as fotos, lá tenho 3 fotos. E não mostrei ainda aqui a pedido dessa. Não fale nada. Eu até agora não falei para a creche, não falei o nome da atendente, não falei nada. Mas eu que levei uma testemunha junto para fazer essa visita. Ela chorando, dizer para mim, Bisoninho, tu não sabe o inferno que eu estou passando por ter te convidado para visitar esta creche. Gente, o vereador só foi lá para ver como é que estava. Nada mais do que isso. Então, eu quero aqui, senhores, lamentar. O dia que ela me autorizar, eu vou trazer o nome sim. E eu quero parabenizar aqui, vereador Rogério, o vereador que diz o seguinte, eu voto para aumentar 200%, 300% e assumo a votação do IPTU. Porque se nós não tivéssemos feito aquele movimento, tinha sido aprovado 250, 300, não sei se era mais ou menos, mas teria sido aprovado sim. Então não adianta dizer, os 4 vereadores e a comunidade que se manifestaram, se não fosse aquele manifesto, seria aprovado 250, 300, que talvez na soma e multiplicação daria 50, 60 a mais, seria aprovado sim.
Mas eu gosto daquele pessoal que vota e assume o que ele faz.